Vamos gravar agora então o nosso vídeo onde que explica o experimento sobre a quantidade de calor. Objetivo: verificar a transferência de calor entre substâncias. No caso, a gente vai utilizar a substância a água, né? Mais fácil de compreender e entender. Verificar através de cálculos a transferência de calor. Então, vamos utilizar a água como experimento, fazer medições e com os valores obtidos, vamos calcular a quantidade de calor das duas porções de água, quente e fria. Verificar através do experimento a transferência de calor, ou seja, a água fria vai receber calor da água quente. E encontrar o erro absoluto e relativo, certo? A cafeteira para aquecer a água, o becker para colocar água fria, o termômetro para medir a temperatura, né? Calorímetro é o recipiente que a gente vai colocar água quente, a balança para medir a massa, certo? O que é quantidade de calor? Né? Quantidade de calor é a quantidade de energia térmica que vai passar do objeto que está com maior temperatura para o objeto que tem menor temperatura. Ou seja, nós temos aqui, em laranjado, uma variação de temperatura. Né? O M é a massa, né? E o C é o coeficiente. No caso da água é 1. Para cada substância existe um coeficiente. Né? O calor sensível, então, né? No caso, o calor específico, né, é o valor específico da substância que nós vamos utilizar, água, que é 1 caloria grama grau Celsius. A fórmula que nós vamos utilizar é essa aqui. Né? A quantidade de calor da água quente, que a água quente vai perder para a água fria, tem que ser exatamente igual à quantidade de calor que a água fria vai receber da água quente. Isso é teoria. Né? Supondo que o meio não vai absorver, supondo que o calorímetro onde vai ser colocada água quente não vai absorver calor, né? Então, teoricamente, o valor perdido pela água quente teria que ser exatamente igual à energia absorvida pela água fria. Então, a quente seria a água obtida pela cafeteira e fria seria a água à temperatura ambiente. Né? Então, existindo uma diferença de temperatura, certo? A teoria agora, né? Existindo uma diferença de temperatura, um objeto com maior temperatura, 100 graus, o outro com menor temperatura, 30 graus, ao encostar os dois objetos, no caso a água vai ser misturada, né? Existe uma troca de calor, certo? E uma mudança de temperatura. Esse que está a 100 graus vai perder, vai diminuir a temperatura, vai perder energia térmica, e o que está a 30 graus vai aumentar a temperatura porque vai receber energia térmica. Neste caso aqui, neste exemplo, ocorreu o equilíbrio a 40 graus Celsius. Vamos dizer, mas está errado. Não está errado. 30 mais 100 dá 130. Metade 130 dividido por 2 não dá 40. Eu não sei que substância é essa azul. Eu não sei que substância é essa vermelha. Pode ter coeficientes diferentes. Eu não sei que porção de massa eu tenho na substância vermelha. Eu não sei que porção de massa eu tenho na substância azul. Isso é simplesmente um exemplo. Né? Onde que se encontrou o equilíbrio térmico. Os dois estão com a mesma temperatura e a troca de calor que ocorreu aqui, ou seja, a quantidade de calor que o de maior temperatura perdeu, é igual à quantidade de calor que o de menor temperatura recebeu. Esse é o nosso experimento. Né? Então o corpo A vai perder calor para o corpo B, certo? Então, desenvolvimento. Inicialmente vamos aferir a balança. Como a nossa balança é analógica, né? Eu coloco massas aferida aqui, 350 gramas, né? Que é disponível no laboratório. Coloco a balança regulada em 350 gramas, 300 mais 40 mais 10. E aqui tem que ficar exatamente ajustado, né? Zerado essa balança aqui, com 350 gramas. Se não ficar, eu mexo aqui atrás na regulagem até ajustar a balança para mim ter uma massa ferida de 350 gramas. Se eu colocar 10 gramas, vai ter uma margem de erro. Se eu colocar 1 kg, vai ter uma margem de erro, certo? Ela está ferida para 350 gramas. Aí, colocando o calorímetro seria essa garrafa térmica, né? Com alguns dispositivos a mais. Eu vou medir a massa da garrafa térmica. Então, a massa dela é 266,4 gramas, né?
Desculpa, 158,9 gramas é a massa do calorímetro, e depois eu vou colocar água quente dentro do calorímetro, uma certa porção de água quente dentro do calorímetro, e vou medir a massa do calorímetro com água quente, que dá 266,4 gramas. Né? Então o menor valor é só o calorímetro, o maior valor é o calorímetro com água. E esses valores vão para uma tabela, como foi mostrado a seguir. Então a massa do calorímetro, a massa do calorímetro com água, e a diferença entre o calorímetro e a massa do calorímetro com água, 107,5 gramas de água. E a mesma coisa foi feito com o Becker. Né? Foi medido a massa do Becker com água, e se obteve 109,0, né, porque eu estou com uma casa de precisão, de água fria, ou seja, água a temperatura ambiente. Né? Então na sequência mede-se a massa do calorímetro do Becker, né? E assim a gente vai completando essa tabela aqui com os valores. A diferença do Becker sem água com o Becker com água é a massa da água. Né? O calorímetro sem água com o calorímetro com água, a diferença é a massa de água quente, né? Maior temperatura. Aqui a imagem, né? Pesando com encontrando a massa com a nossa balança, né? De equilíbrio, 249,9 gramas. Já é o Becker com água, e 140,9 gramas o Becker sem água. Né? A diferença entre os dois é a quantidade de água que tem aqui dentro. A temperatura que foi obtida, que está nessa tabela aqui, então a temperatura com quente se obteve 58 graus. Né? E morna 42 graus após misturar esta água do Becker dentro do calorímetro. Uma diferença de menos 16 graus, ou seja, a água quente perdeu 16 graus Celsius. Certo? E essa segunda medida aqui embaixo foi feita com o equipamento digital, com o nosso cronômetro digital, termômetro digital. Né? Uma pequena diferencinha. Depois vamos tentar entender quais os motivos desses erros que aconteceram. Né? Na água fria, ou água a temperatura ambiente, eu tinha 26 graus para a temperatura ambiente, ela mornou com 42 graus, ou seja, a mistura da água quente com fria fica a temperatura igual, e ela teve um acréscimo de 16 graus, então ela ganhou calor e teve um acréscimo de 16 graus. Aqui estão as medidas, né, da temperatura da água quente com o cronômetro termômetro digital, desculpa. E aqui a temperatura da água quente com o termômetro analógico, né? 55, 56, 57, parece que 58 graus aqui, certo? E aqui no digital eu tenho 25,6 e aqui no analógico eu tenho 26, 27, né? Olhando bem aqui. Então deu uma pequena diferencinha entre o analógico e o digital, certo? Nas medidas de temperatura. Depois a gente vai tentar entender o que está acontecendo de errado. Né? Esses termômetros deveriam ser muito bons. Algum erro deve estar acontecendo. Ou os termômetros estão com defeito, ou eu cometi algum erro e não estou entendendo e sabendo interpretar. Mas enfim, nós temos duas medidas, né, de temperatura. Após medir todas as massas e todas as temperaturas, coloca-se a água fria no calorímetro. Né? Então eu coloquei água fria no calorímetro para obter a temperatura da água morna. Aqui a temperatura da água morna com o termômetro digital, 42 graus. E aqui, desculpa, analógico, 42 graus. E aqui o digital, 41,0 graus. Certo? Mede-se a temperatura da água morna, completa-se as tabelas, calcula-se quanto aumentou a temperatura da água fria e calcula-se quanto diminuiu a temperatura da água quente. Já foi feito isso antes. Né? Desenvolvimento, né? Continuando então. A quantidade de calor da água fria que se transformou em morna foi calculada na sequência, colocando a massa da água fria, o coeficiente da água fria, que é o C, né, o valor específico é 1, e o quanto aumentou a água fria para morna. Multiplicando esses valores, eu obtive 1758,4 calorias. Certo? Então, se eu pegar a quantidade de calor que a água fria recebeu, mais a quantidade de calor que a água quente recebeu, o resultado é zero. Por que o resultado é zero? Porque um ganha calor e o outro perde calor. Certo? E a quantidade de calor que a água quente perdeu é igual a massa da água quente vezes o coeficiente da água
vezes a variação de temperatura. Então a massa é 107,5, o coeficiente é 1, e a temperatura perdida foi menos 16 graus. Né? Esse menos aqui é que vai dar um menos que está faltando aqui na frente. Né? Então a quantidade de calor que a água quente perdeu foi 1720,0 calorias. Né? Isso aqui tem que ter um menos aqui na frente. Aí somando este valor com este valor, deveria dar zero. Né? É o que a teoria diz. Ou seja, a quantidade de energia que o frio recebe tem que ser igual à quantidade de energia que o quente perde. Somando os dois valores, que a perda é negativa, somando os dois valores tem que dar zero. Certo? Somando os dois valores, né? Eu vou ter então aqui os dois valores e uma pequena diferença de 38,4 graus favorável à água fria, ou seja, positivo. Né? Erros no experimento, alguma coisa que nós não estamos levando em consideração? Bom, enfim, nós temos um erro aqui. Né? Esse erro é grande? Não sei. Com os mesmos valores de massa de água quente e fria, porém, calculando com o termômetro digital, em pequenas variações de temperatura, foi feito o segundo experimento aqui, onde que se teve um erro de menos 126,45, né, calorias. Menos porque prevaleceu a maior quantidade da água quente. Está errado onde? Enfim, nós temos dois erros aqui. Eu não sei se são erros pequenos ou são erros grandes, né? Porque calorias não é um conceito muito comum na nossa vida, né? A gente não trabalha muito com calorias, a troca de calor, essa questão de termologia. Mas a gente vai utilizar um artifício para entender se esse erro é grande ou é pequeno, se esse erro é significativo ou não. Né? Eu faço o cálculo da quantidade de calor que perdeu ou recebeu, respectivamente, completa essa tabela e calcula-se o erro das quantidades de calor. Tá. Então aqui está a tabela da quantidade de calor que recebeu a água fria, quantidade de calor que perdeu a água quente, e nesse primeiro momento aqui a água fria teve uma sobra de 38,4 calorias. Né? E no segundo experimento o erro é negativo em virtude de que a quantidade de água quente teve uma quantidade maior de calorias. Tá. Eu pude observar que o termômetro digital ele entra dentro da garrafa térmica desse calorímetro aqui até uma certa profundidade. Né? Eu acho que ele teve um contato muito pequeno aqui com a água quente. Talvez tenha sido esse o motivo, né? Observando, refazendo os experimentos, eu cheguei à conclusão que talvez tenha sido este o motivo que deu uma variação significativa na temperatura da água quente. Certo? A temperatura da água quente com o termômetro analógico e a temperatura da água quente com o termômetro digital tem uma diferença significativa. Essa diferença significativa modificou os valores aqui no nosso erro. O erro é 3, 4 vezes maior do que o primeiro experimento. Né? Então, a água quente perdeu mais calor do que a água fria. Percebeu? Né? Que é o que está dizendo aqui. Ela perdeu mais calor do que a água fria recebeu. Certo? E aqui está sendo descrito como foi desenvolvido o experimento. Ao observarmos a tabela 3, percebe-se que a quantidade do calor que a água fria ganhou é maior que a quantidade de calor que a água fria perdeu. Esse maior é significativo? Vamos ver na sequência. Né? O ideal seria que a quantidade de calor da água fria mais a quantidade de calor de água quente, somando, fosse zero, porque a perda da quente, que tem um valor negativo, somando com o ganho da fria, teria que dar zero. Né? Mas tem uma pequena diferença aqui entre os dois. Temos uma pequena diferença de experimento, seria erro de experimento, erro no manuseio, erro nos equipamentos, né? Falta de acurácia ou falta de precisão. Né? Precisão é o cronômetro digital, que tem precisão de uma casa após a vírgula. Parece que precisão nós tínhamos disponível. Né? Os equipamentos, talvez a balança digital, mas eu fiz uma aferição dela com 350 gramas no início, para buscar precisão. A acurácia é obter o valor mais próximo do real, ou seja, mais próximo de zero. Esses valores não estão próximos de zero, aparentemente. Né? E outra pergunta, este erro é significativo? Em calorias, como eu disse anteriormente, não faz parte da nossa vida, né, esse conceito, mas vamos transformar esse erro
em um erro relacionado à temperatura. Certo? Então, na sequência aqui, nós vamos pegar fazer uma análise do erro, né? Esses erros que estão em verde aqui, e vamos transformar ele num erro como se fosse um erro em temperatura. Considerando então um erro de mais 38,4 calorias, né? Eu vou pegar esse valor e vou colocar dentro da fórmula de caloria. Eu tive uma diferença de 34,8 caloria, igual a massa da água fria mais água quente, que foi onde o erro aconteceu, né? Quando eu misturei as duas águas, aconteceu esse erro de 34,8 caloria, vezes o coeficiente da água, vezes a variação de temperatura. Então aqui o x é a variação de temperatura. Por quê? Eu estou pegando o erro que eu tive e refazendo o cálculo para ver quanto daria o erro em temperatura. Calculando isso aqui, ou seja, pega essa massa e passa dividindo para o outro lado, pega o coeficiente C e passa dividindo, corta as unidades, vai sobrar então como variação de temperatura igual a 0,016 graus Celsius. Isso é insignificante, né? Se fosse 0,1 graus Celsius, o meu cronômetro digital conseguiria medir. Mas o erro está na segunda, terceira casa após a vírgula. Meu cronômetro digital não tem tamanha precisão, né? Então, transformando o erro de caloria para um erro em temperatura, eu vejo que esse erro de temperatura é insignificante. O experimento me parece que tem muita precisão e muita acurácia, né? Essas 34 calorias é insignificante comparado às quase 2.000 calorias que transferiu da água quente para a água fria. Certo? Ou seja, esse experimento tem muita precisão e acurácia. Resolvida a questão, então, a dúvida quanto ao erro, né? Conclusões. Considerações finais, né? Conclui-se que a troca de calor entre água quente e água fria tem medidas iguais, entre aspas, né? Porque não é exatamente iguais. Deu 34,8 de erro, né? Que é comparado a 0,016 graus Celsius. Ou seja, no nosso mundo macroscópico isso é igual, né? Ou seja, ocorre um pequeno erro nos cálculos das calorias, como segue, né? No erro de caloria tem 38,4 e transformando essas calorias em temperatura, eu teria que ter medido em uma das temperaturas esse acréscimo aqui. Ou seja, na água fria teria que ter tido esse acréscimo de temperatura para todo o cálculo das células. Insignificante o nosso erro, né? É claro que talvez no segundo experimento o erro seja um pouco maior, mas eu não acredito que venha a dar um erro antes da casa da vírgula, né? Vai dar um erro talvez na primeira casa após a vírgula ou aqui na segunda casa após a vírgula. Então confirma-se a teoria, onde disse que existe a conservação da energia na troca de calor. Ou seja, o material frio recebe e o material quente perde a mesma quantidade de calor. E observa-se que o erro obtido nos cálculos é insignificante relacionado ao nosso mundo macroscópico, né? A temperatura já nos mostra que é muito pequeno esse erro, né? Referências bibliográficas, então vocês teriam consultado algum livro, alguma página da internet, né? E aí se coloca aqui algumas referências bibliográficas para que a pessoa que vai ler esse relatório, né, consiga encontrar mais subsídios ou a teoria necessária para desenvolver experimentos. E assim conclui-se, né, o nosso experimento sobre quantidade de calor.